Olá, personal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse conteúdo de hoje, que nós vamos falar de escassez. Será que você já pensou nisso? Às vezes já até pensou, né? Mas muitos de nós nunca nem pensamos nisso. Então, mas a escassez pode ser uma grande estratégia de venda, uma grande estratégia de marketing para que nós possamos captar mais alunos, fidelizar os nossos alunos, enfim, ela vai nos oferecer aí vários benefícios que nós podemos usufruir no nosso dia a dia de uma maneira estratégica. Quando eu falo para você que é de uma maneira estratégica, é porque não é para enganar as pessoas. Uma maneira estratégica é uma maneira respeitosa e ética de usar um artifício a seu favor, mas não desrespeitando, enganando e mentindo para as pessoas, ok? Então, a escassez, ela pode sim ser usada como estratégia de venda e de fidelização. Olha que incrível isso, né? Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos entender o que é escassez. Então, assim, o significado mais simples, se vocês forem lá e procurarem no Google, é isso que vocês vão encontrar, tá? O significado mais simples, dicionário mesmo. Escassez é o quê? Escassez é a falta de um bem ou de um serviço, que no caso somos nós, né? Porque nós prestamos um serviço presencial, em relação à necessidade, ou seja, não tem abundância. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando um aluno, por exemplo, te procura, você não tem uma abundância de horários para oferecer para ele. E se ele te procura hoje e se te procura daqui um mês, você não tem os mesmos horários para oferecer para ele. Ou seja, você não tem abundância de oferta de horários, você tem escassez de horário. Isso cria uma relação com a necessidade do cliente muito mais profunda, porque ele sabe que você não tem hora para dar e vender, né? Então, qualquer hora que ele te procurar, qualquer hora que ele quiser fazer aula com você, você tem. Então, você não tem isso, você já está criando uma escassez. Você não tem todos os horários. Que horário você prefere? Que horário seria bom para você? Isso é mais abundante do que escasso, entenderam? Então, às vezes é um pequeno gesto, é uma forma diferente de falar com o cliente, tanto pessoalmente quanto via WhatsApp ou inbox, enfim, que ele reconhece o seu serviço como mais abundante ou mais escasso. E aí você pode perceber que o ser humano, ele sempre tem mais desejo por aquilo que lhe é escasso do que por aquilo que lhe é abundante. Sempre parece ter mais valor o que lhe é escasso do que o que lhe é muito abundante. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram como nós podemos trazer isso para a nossa profissão, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho de captar novos alunos e o nosso trabalho de fidelizar os alunos que nós temos? Então, pense nesse significado e pense em estratégias que você pode fazer. Aliás, vamos pensar aqui juntos, né? Porque eu estou aqui exatamente para te dar essas dicas, estratégias que nós podemos caracterizar o nosso serviço como mais escasso do que abundante, ou seja, que ele tenha mais valor do que não valor. Eu tenho muito disso, então para mim não tem muito valor, né? Até para as coisas do dia a dia, nós podemos perceber que o ser humano é muito assim, né? O que ele tem de mais tem pouco valor para ele, e o que ele tem de menos, talvez aquilo que ele quer ter ou que ele precisa, aquele serviço que ele quer, só que não tem, parece que ele quer mais. Só porque não tem? Parece confuso, ambíguo, mas é assim mesmo. As pessoas são dessa maneira. Então,
É importante que quando novos clientes venham te procurar, por exemplo, é importante que você já tenha uma postura, um posicionamento. Veja bem, eu não estou dizendo para você que você tem que ficar se fazendo de difícil, ou que você tem que ser snob, ou que você tem que ser ingrato, né? Não é nada disso, gente. Não é. Estou dizendo para você que você precisa ter uma postura profissional mais escassa para despertar mais desejo. Então, quando novos clientes vêm te procurar, é importante que você já tenha posicionamentos de horários livres para oferecer, ok? E aí, ofereça no máximo 2 horários diferentes, para que este cliente te dê uma preferência dele, mas você se posicionou com 2 horários, com 2 possibilidades que ele pode escolher, 2. Tá? Você se posiciona e não ao contrário. Evite perguntar assim: ah, mas que horário seria bom para você? Que horário você quer ter aula? Você pode até perguntar para ele qual é a preferência de período, qual é a disponibilidade que ele tem de período, é manhã ou noite, para que você possa oferecer esses 2 horários que eu estou te falando. Mas procure você se posicionar já com 2 horários diferentes para que ele escolha. 2 por quê? Porque ele vai ter possibilidade de escolha, mas não é toda a sua agenda, né? Não é que ele veio te procurar como personal e você tem o dia inteiro para dar aula para ele. Porque pensa bem. Pensa você, cliente. Você procura um personal e ele te diz que tem o dia inteiro para te dar aula, ou seja, não está dando aula para ninguém. Será que esse profissional é bom mesmo? Você não pensaria 2 vezes em contratar esse personal? Ao passo que, se você der 2 possibilidades de horário para esse cliente, ele já vai entender que você tem outros clientes, que você tem outras pessoas para atender, que você tem outros compromissos e que você não está abundantemente disponível para atendê-lo e não tem ninguém para atender, né? Então você tem competência, você é um personal de sucesso, você tem outros clientes para atender e está oferecendo para ele 2 horários para o atendimento dele. E aí, procure sempre, isso sempre, marcar a aula experimental, né? De preferência próximo ao horário que ele vai escolher ou até já no horário, né, que ele escolheu, para ele já se programar ou próximo dele. E aí, enfim, você fecha esse novo plano com esse cliente que já te reconheceu como um personal de sucesso, já que você não tem aí a agenda toda livre para atendê-lo a qualquer hora, ok? O mesmo cabe àquele cliente que te procura hoje e daqui a um mês te procura de novo. Ou seja, este cliente acha realmente que você está disponível para ele, né? Que você não tem nada para fazer, que você não tem outros alunos e de repente ele pode te procurar daqui a um mês e você tem todos os horários disponíveis. Não, 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 não. Pelo contrário, você tem que ter menos horários ainda disponíveis porque você captou outros alunos nesse período de um mês. Então, ofereça para esse aluno, por exemplo, ou um horário disponível, porque ele já te procurou uma vez, ou até 2 horários mais diferentes do que você já ofereceu para ele, para que ele perceba que realmente você tem aí uma dinâmica de captação, uma dinâmica de fidelização, de captação de novos clientes bem rápida, que você consegue fazer isso, que você tem muita competência, que você tem muita procura, tá bom? Então são pequenas dicas, são pequenas formas de lidar com a escassez que podemos sim despertar no cliente mais desejo pelo nosso serviço e não nos mostrarmos totalmente disponível, totalmente abundantes, porque isso normalmente significa pouco valor. E realmente o cliente fica pensando, nossa, mas se ela tem todos esses horários disponíveis, então acho que ela não tem muita procura de aluno, né? Será que ela é boa mesmo? A pessoa começa a se perguntar várias coisas que
nem vem ao caso, né? Porque eu tenho certeza que você é um super personal e que você tem competência, sim, de atender vários alunos. Então, pensando nesse significado e nessas dicas que eu estou te dando, nesses ensinamentos que eu venho colocando em prática durante todos os meus anos de carreira, é lógico que eu fui aprendendo sobre isso. No início da minha carreira, nem sabia o que era escassez. Ninguém me falou sobre escassez. Eu nem imaginava que eu poderia usar a escassez como uma estratégia de vendas, captação e fidelização de alunos. Nem imaginava, por isso que eu preparei esse conteúdo para vocês, porque isto foi algo que eu aprendi durante a minha carreira, que foi um super coringa e eu venho colocando em prática e vem dando muito certo. Até para aqueles alunos que querem, eu só quero este horário, eu só posso neste horário. Ok, não tem problema. Se você não tem aquele horário, você pode indicar um personal amigo seu, mas cuidado para você não mobilizar toda a sua agenda para atender aquele aluno naquele horário e depois de um mês ele te deixa. Aí você acaba mexendo em outros alunos que são fiéis a você, que muitas vezes estão mais de 1 ano, 2 anos com você. Você mexe na vida de muitas pessoas para atender essa pessoa no horário que ela quer, no horário que ela só pode naquele horário, e depois de um mês aquilo não tem muito valor para a pessoa e ela acaba te dispensando o seu serviço, né? Então cuidado também, porque se você não tem aquele horário, se você já tem um aluno naquele horário, vamos prezar pela fidelização. Isso é muito importante que você também traga junto com você, porque a gente vem falando sempre e vem pensando sempre, né, sobre fidelização do cliente, como que o cliente se fideliza a nós. Mas vocês já pensaram como que nós podemos nos fidelizar aos nossos clientes? Vocês já perceberam que tem muitos personagens que não são fiéis? Eles simplesmente trocam um cliente pelo outro porque o outro vai pagar mais, ou porque o outro é mais perto, ou porque o outro é mais fácil de dar treino, enfim, não sei, por vários motivos que não justificam. Muitos personagens são assim, e isso é muito triste, porque quando a gente pensa em fidelização, a gente tem que pensar numa via de mão dupla, né? O aluno é fiel a nós e nós somos fiel ao nosso aluno. Se o horário é daquele seu aluno, busque prezar pela fidelização, pela honra da sua palavra e não, de repente, ficar trabalhando a captação de outro cliente que veio à sua procura e quer o horário do seu aluno. Eu já tive casos de novos clientes ou possíveis clientes falarem para mim: mas por que você não deixa de dar aula para ela e dar aula para mim? Qual é a minha resposta? Por que não? Porque ela é minha aluna, ela já está na minha agenda, ela chegou antes na minha agenda, na minha vida, ela é minha aluna fiel, então não vou deixar de dar aula para ela para dar aula para você, mesmo que essa pessoa pague mais pela hora-aula, né? Nós também não podemos começar a vender o nosso serviço dessa maneira, não é assim que devemos trabalhar. Então trabalhe a fidelização e crie essa escassez nos seus horários livres e não fique negociando os seus horários que você já tem alunos, ok? Porque essa fidelização dos seus alunos é que vai criar cada vez mais, essa fidelização sua e dos seus alunos para com você é que vai criar cada vez mais escassez na sua agenda e cada vez mais valor pela sua hora. Então, faça essa troca. E aí, continuando aqui na escassez, como estratégia de vendas, nós podemos usá-la de várias maneiras. Da maneira que eu já falei para vocês, na primeira negociação, de oferecer 2 horários. Se é um aluno que já te procurou e te procura de novo, oferecer outros horários ou apenas um horário, para ele perceber que realmente o seu serviço é escasso e não abundante. E aí você também pode usar a estratégia da lista de espera.
você pode colocar uma lista de espera, ou você pode apresentar um personal imediatamente, um amigo seu personal imediatamente para essa pessoa que quer um horário que você não tem, ou você também pode criar uma lista de espera. Existem personagens que têm listas de espera, existem personagens que têm pessoas esperando para serem atendidos por aquele personal. Pode até ser que essa pessoa comece a ser atendida por outro personal, mas vagando o horário com o personal que ela quer, ela vai para aquele personal que ela quer. E isso é escassez, lista de espera. Aí, você tendo uma lista de espera, você pode lançar novos horários, horários livres, vaga de horário para o próximo mês. Por exemplo, terça e quinta, 10 horas da manhã. Ah, mas ninguém quer fazer aula 10 horas da manhã. Aham, que assim. Tem muita gente que quer fazer aula 10 horas da manhã. E muitas vezes, muitos clientes acabam dando um jeitinho para ser atendido naquele horário, porque já reconheceram muita escassez no seu serviço, muita dificuldade de entrar na sua agenda, e você abre uma vaga de horário para o próximo mês e ele consegue encaixar a vida dele para fazer aula com você, mesmo que seja uma vez por semana. Isso acontece, não é impossível, né? Lembrando que tudo isso é construído, lógico, isso nós conseguimos com força de nome no mercado, com muito trabalho, com muitos alunos, tendo uma agenda muito recheada, procura constante e abundante de alunos, né? Então, o que que acontece? A escassez mudou de lado. Isso é importante que você reconheça. Quando a gente está lá no comecinho da carreira, quando a gente está construindo a nossa jornada, inclusive eu já fiz um conteúdo sobre a construção da jornada do personal, que é importante que vocês assistam. Quando a gente está lá no passo 1, na construção da nossa jornada, a escassez ela está invertida, né? Nós temos abundância de horário, abundância de serviço, abundância de conhecimento, e nós temos escassez de clientes. E aí nós vamos construindo, né, a nossa jornada, o nosso caminho, como eu sempre falo, a nossa casa que começa a ser construída pelo piso e nunca pelo telhado, e aí nós chegamos sim no momento da nossa carreira que nós podemos começar a trabalhar a escassez, porque aí nós temos a abundância de clientes, nós temos mais procura do que horários disponíveis, e neste momento é o momento exato, é o momento perfeito para você trabalhar a escassez, para você trabalhar a lista de espera, para você trabalhar lançamento de vagas, de horários mensalmente, se você tiver, ou se você não tiver, quando surgir um horário vago, você lançar isso para a sua lista de espera, para os seus contatos, para alunos que estão esperando, enfim. Então, é importante que você reconheça isso, que no decorrer da nossa carreira, com a construção do nosso sucesso, a escassez ela vai invertendo os lados. Nós começamos com uma escassez de clientes e a abundância da nossa parte, porque a gente tem horário para dar e vender, né? Não temos alunos quando a gente está lá no comecinho, e aí com o tempo a gente tem, além de muitos alunos fiéis, nós temos muita procura de novos alunos que não condiz com a oferta que a gente tem de horário, ou seja, a gente tem mais procura de alunos do que nós temos horários disponíveis, e esse é o momento ideal para você trabalhar a escassez. Lembrando, desde o começo do conteúdo que eu te disse, que trabalhar a escassez não é enganar as pessoas, não é mentir para as pessoas, não é levar vantagem das pessoas, não é isso. Trabalhar a escassez é trabalhar uma estratégia de venda, uma estratégia de marketing a seu favor, com respeito e ética para com o cliente, tá bom? E aí, por fim, eu tenho outro ensinamento para te dar sobre o trabalho com a escassez, que seria você oferecer outros formatos de serviço. O que seria isso?
Então, se você tem muita procura de alunos para o presencial e não tem mais oferta de horário, ou tem pouca oferta de horário, você já está trabalhando essa escassez e mesmo assim a conta não fecha. A conta que eu digo é a procura para o que você tem de horário. Você tem poucos horários para muita procura, porque você já tem muitos alunos. Você pode começar a trabalhar novos formatos de serviço. Uma aula semanal, por exemplo, ao invés de dar 2 aulas, 3 aulas, você dá uma aula e planilha o restante da semana. Você pode oferecer serviços online, assessoria, coach, planilhas, como você quiser chamar, via e-mail, via WhatsApp, mas você pode oferecer esse serviço, que é um serviço online, mas a pessoa continua com um certo vínculo com você, é você que monta os treinos dela, né? Você continua com um contato com essa pessoa, mesmo que não presencial. Você pode começar a vender aulas em dupla ou em trio. Isso, você otimiza os seus horários, porque você acaba atendendo 2 ou 3 pessoas no mesmo horário e continua tendo vínculo presencial, atendimento com mais pessoas por horário, porque você tem muita procura e poucos horários. Enfim, você tem várias maneiras de oferecer outros formatos de serviço que não seja somente o atendimento presencial individual. Você pode trabalhar esses novos formatos para que você também dê vazão a essa sua escassez. E essa sua escassez não vire para você um problema, e sim uma grande vantagem. Então, pense bem na escassez, pense bem nessa estratégia e pense em todos os benefícios que você pode trazer para a sua captação dos alunos e também para a fidelização dos seus alunos, porque os alunos que estão sendo atendidos por você, ele vai perceber que você está começando a dar aula em dupla, que você atende online, que você atende uma aula semanal com o restante planilhado, porque você não tem mais agenda, e isso pode ter certeza que vai dar mais valor ainda para o seu atendimento, para o seu serviço, para aqueles alunos que já estão na sua agenda. Antes deles, não sei se renovo, não sei, não, eles já vão perceber que se eles não renovarem, que se eles não garantirem o horário deles, rapidinho alguém vai lá e pega o horário dele na sua agenda. Então isso também, a escassez também trabalha a fidelização dos seus alunos, dos alunos que estão sendo atendidos por você. Eles percebem o valor de ter um horário na sua agenda, que você não tem abundância de horário, pelo contrário, você tem escassez de horário e ele é um grande privilegiado por ter um horário na sua agenda. Então, boa sorte para vocês, trabalhem a escassez como uma grande estratégia de vendas e de fidelização. Muito boa sorte, muito sucesso para vocês e até o próximo conteúdo!